Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Esse é o nosso Conexão Gel número 89. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Na nossa atualização semanal em relação ao coronavírus, nos últimos 10, 15 dias, os números de novos casos têm se mantido aí na faixa acima de 10 mil por dia, o que de certa forma preocupa. Em números totais, estamos atingindo hoje, nessa sexta-feira, 12 milhões e meio de contaminados e devemos até o final do dia chegar a 560 mil óbitos. Estados Unidos continua bastante na frente na questão do contágio, 3,2 milhões, 136 mil óbitos nos Estados Unidos, vários estados americanos com as curvas crescentes, com novos números de casos, preocupa bastante não apenas o governo dos Estados Unidos, mas também o mundo. Aqui no Brasil, infelizmente, na segunda posição mundial em termos de número de casos, em termos de número de óbitos, 1,7 milhões, com 68, devemos chegar hoje a 69 mil óbitos aqui no Brasil, infelizmente. Em termos de óbitos por milhão, o Brasil ainda se mantém na 15ª posição nas últimas semanas, né, em termos de número de óbitos por milhão de habitantes. Brasil em 15º, 322 óbitos por 1 milhão de habitantes. Como já temos acompanhado e comentado, o México deu aquele salto já esperado e hoje o México já está na 5ª colocação em termos de número de casos, 29 mil óbitos. Então, em termos de número de óbitos, né, o México 29 mil óbitos. A Índia crescendo, mas ainda 22 mil óbitos, oitavo. E é interessante mencionar que, em termos de número de óbitos, a Índia até que não cresceu tanto, né? Mas em termos de casos, a Índia já ultrapassou a Rússia, já está em terceiro lugar. É interessante depois as autoridades médicas até olharem como que a Índia está fazendo, porque o número de óbitos na Índia relativamente ao número de casos, como é o caso da Rússia também, o número de óbitos é relativamente baixo, considerando o número de casos. A Índia já ultrapassou 800 mil óbitos, já ultrapassou a Rússia, então a Índia só está atrás do Brasil e dos Estados Unidos, mas é interessante que o número de óbitos por milhão de habitantes e até por número de casos na Índia é baixo. E, como já tinha comentado na semana passada, Chile e Peru cresceram bastante em termos assim de número de casos e número de óbitos. O Chile já é o quinto em número de casos do mundo e o Peru em sexto. Estão ali muito próximos, Chile e Peru, quinto e sexto, somente atrás aí de Brasil, de Estados Unidos, Brasil, Índia e Rússia, né? Então, vocês terem uma ideia que o continente americano tem os Estados Unidos em primeiro, o Brasil está em segundo, o Peru está em quinto, Chile em sexto, México em nono, né? E em breve o México, acredito até nessa semana, o México deva alcançar a marca de sétimo em número de casos no mundo. Ou seja, o continente americano, de uma maneira geral, atualmente é realmente o epicentro da crise. Mas estamos de olho também na África, como eu já sempre tenho falado com vocês. A África do Sul deu um pico nesses últimos dias e já está em 13º em número de casos. A África do Sul é o país da África com o maior número de casos. Mas, em linhas gerais, também surpreende que a África ainda não tenha explodido, digamos assim, né? Tenha crescido em termos de casos, em termos de número de óbitos. Lógico que tem a questão da subnotificação, mas ainda é bastante surpreendente como a África ainda, com toda a pobreza, etc., a questão ali não está pior, graças a Deus. Vamos ver se mantém dessa forma. Em termos de notícias, nenhuma grande novidade essa semana, muitas vacinas, muita especulação com relação a tratamentos. Vamos continuar acompanhando. O segundo assunto que trago para vocês hoje é a questão da América do Sul, uma rápida atualização. A Argentina, ontem, quinta-feira, dia da independência da Argentina, manifestações em várias cidades do país, muito preocupantes. Eu já tenho falado aqui de vez em quando no nosso podcast que a Argentina, provavelmente, é certo que a Argentina terá mais um ano de recessão econômica, ou seja, um país que já vem se arrastando nos últimos anos de recessão econômica, com uma das maiores inflações do mundo. Feita uma pesquisa, agora 7 em cada 10 argentinos declararam que, se tivessem condições, sairiam do país. Ou seja, é uma situação bastante preocupante no país.
acabou aquele períodozinho assim de teste do Alberto Fernandes, o presidente da Argentina, que assumiu em dezembro, vocês lembram disso. E a questão, meus amigos, é que não tem milagre. Tem que trabalhar com seriedade, tentar fazer o melhor. A Argentina é um país riquíssimo em termos de produtos agrícolas, né? Uma população fantástica. Mas só discurso não resolve a situação da Argentina. Tem que ter trabalho, muita seriedade. E outro ponto que chama atenção, lembrar a todos, a Argentina é a segunda economia da América do Sul, é um país muito rico, principalmente em produtos agrícolas, e a questão das relações com o Brasil, muito importante. Temos que lembrar, temos que separar a questão ideológica dos dois presidentes e pensar nos dois estados, né? Brasil e Argentina, aqui da América do Sul, importantíssimo, né, manter assim, uma boa relação. Não é interessante para nós ter uma Argentina de forma alguma em situação desesperadora como chegou a Venezuela. E o outro caso é a Venezuela, trago para vocês uma atualização. Na semana passada começaram as discussões lá em Haia com relação àquela região da Guiana que a Venezuela alega ser da Venezuela, que é a região do Essequibo. Vocês terem uma ideia, a região do Essequibo corresponde a 2/3 da Guiana e a Venezuela já há muitos anos reivindica aquela região para ela. E essa questão está em Haia, a Venezuela não reconhece que essa questão esteja em Haia, na Corte Internacional de Justiça. Então essa é uma novidade para trazer para vocês. Acho que a discussão está acontecendo lá em Haia, mas com a oposição do governo venezuelano. E com o resto continua a mesma situação, muita pobreza, muita dificuldade, muitos problemas sociais. O Irã parece que é o único país no momento que efetivamente está fazendo alguma coisa para ajudar a Venezuela com fornecimento de gasolina e outros produtos. Os Estados Unidos tentando não usar a força para bloquear a chegada desses navios na Venezuela, por enquanto está tentando influenciar as empresas donas dos navios para que esse transporte pare. Vamos continuar acompanhando. E ainda tem o caso daquele colombiano que dizem ser testa de ferro do Maduro, que está preso lá em Cabo Verde. Também é um certo mistério em relação a esse colombiano. Há muito interesse no governo da Venezuela para que ele seja liberado, etc. Mas, na verdade, ele deve ser extraditado para os Estados Unidos e aí vamos ver do que sai. No nosso quadro Disputa Hegemônica, trazer para vocês 3 pontos. Chamou muita atenção minha a visita do presidente do México, López Obrador, essa semana aos Estados Unidos, um discurso que é muito estranho, um discurso como se o Trump fosse um grande amigo. Vocês sabem que o México depende muito dos Estados Unidos e nessa crise hegemônica entre Estados Unidos e China, o México pode sim ser talvez um relativo fiel da balança em termos comerciais, porque muitas empresas que hoje estão na China, ou empresas americanas que hoje estão na China, eventualmente podem mudar para o México. E o México, obviamente, ainda mais agora na situação, ano passado, em 2019, já foi um ano com a economia muito ruim, violência altíssima no México. O primeiro ano do governo do López Obrador, ano passado, foi um péssimo ano para o México. E esse ano, com a pandemia, não está sendo diferente. Há muita preocupação como ficará o México em termos econômicos, e os Estados Unidos é uma solução, logicamente pode salvar aí o México em termos da economia. Talvez isso tenha levado o López Obrador a fazer um discurso totalmente atípico para um país que tem sido, entre aspas, bastante atacado pelo atual governo dos Estados Unidos. Outro fato também nessa disputa hegemônica que chama a atenção, os exercícios no Mar do Sul da China, muito falados essa semana, né? 2 porta-aviões, de certa forma 3 porta-aviões, navios aeródromos americanos de 100 mil toneladas, navios caríssimos, com 80 aviões cada navio desse, fazendo patrulha naquela região, exercício naquela região do Mar do Sul da China, próximos àquelas ilhas, etc. Imagina a tensão daqueles comandantes, dos almirantes americanos ali, porque vários navios chineses nas proximidades, certamente submarinos chineses ali mergulhados, monitorando o movimento dos navios americanos. Como eu já tenho falado, não acredito em conflito aberto entre China e Estados Unidos, mas esses movimentos de exercícios, essa pressão que os Estados Unidos querem fazer, essa demonstração de força, eu acho que sempre pode ter um outro lado também de um acidente, de algum tipo de erro de avaliação,
com certeza foram momentos de bastante tensão para os comandantes dos navios, almirantes ali envolvidos que estavam ali na cena de ação. Outro dado interessante também, essa semana aqui no Brasil, ontem veio uma reportagem de um canal de notícias aqui do Brasil sobre um assunto que, na verdade, aconteceu na semana passada entre China e Rússia, mas em termos de repercussão real, muito pouca coisa. A embaixada russa em Pequim lançou um tweet comemorando a independência, a criação da cidade de Vladivostok. Na verdade, o que acontece é que Vladivostok, onde é Vladivostok hoje, no leste da Rússia, pertencia à região da Manchúria chinesa no século XIX. Isso foi passado para a Rússia em 1860, naquele século que é considerado o século da humilhação para os chineses. Obviamente, os chineses sabem disso, lembram disso, não gostam. Aí alguns jornais chineses reclamaram, lembraram, e aí o jornal, esse periódico brasileiro, inverteu, né? Interpretou a coisa como fosse mais um movimento chinês, mostrando que o chinês é perigosíssimo. Não vejo assim. A China efetivamente é um país forte, é um país que quer se posicionar como um país hegemônico, quer realmente tomar a posição dos Estados Unidos, mas nessa questão em relação a Vladivostok, achei que não foi bem assim. Rússia e China estão tendo relações aí importantíssimas, todos dois, né, um mais importante do que o outro. Então esse tal desse tweet aí da Embaixada da Rússia foi uma rusgazinha que não tem nada a ver com a relação macro, relação no alto nível entre China e Rússia. Nosso quadro Estamos de Olho, falando também de China, né, aquela situação com a Índia. Essa semana as tropas que estavam ali na linha de fronteira lá no Himalaia entre Índia e China já retraíram um pouco, então já tivemos alguns indícios concretos aí da crise dando uma certa reduzida no nível militar, mas a questão no nível comercial ainda estamos acompanhando. Na Índia, principalmente, continuam vários protestos em relação à China, de não comprar produtos chineses, etc. Estudantes indianos também que estudam na China, estudantes chineses que estudam na Índia também preocupados com essa questão da xenofobia, ou seja, preconceito mútuos, etc. E no nível macro, no grande nível estratégico, político estratégico, acredito que a Índia deve sim optar por se aproximar cada vez mais de Estados Unidos, Austrália, Japão, no sentido de tentar, é o que eles chamam de Quad, né? É digamos assim, uma estrutura informal, não é uma aliança militar nem econômica, mas uma estrutura informal de países que têm interesse de, digamos assim, bloquear o crescimento chinês, né? Japão, Austrália, Estados Unidos e Índia. E aí a pergunta que fica é como ficará o BRICS, né? Sabemos que Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Como é que vai ficar o BRICS com essas relações aí estremecidas entre Índia e China? Vamos acompanhar. A situação no Mediterrâneo também ainda merece bastante atenção. Vocês lembram da guerra civil na Líbia, tem a situação da Turquia com questões ali de prospecção nas águas territoriais ali do Chipre, e o Chipre, que é uma ilha, né, e contestando, e a União Europeia também reclamando, lembrando que a Turquia ela é OTAN, mas não é a União Europeia, e a novidade dos últimos dias foram os Estados Unidos avisando que vai retomar os exercícios militares com o Chipre, depois de muitos anos sem fazer exercícios com o Chipre. Obviamente isso deve ser um recado para a Turquia, vamos lembrar que a Turquia está junto com o governo também da Líbia, se opondo aos rebeldes do outro lado do general Haftar, que são apoiados pela Rússia, pelo Egito. Ou seja, a situação no Mediterrâneo ainda continua bastante tensa e a gente tem que acompanhar. Outro dado também, nas últimas semanas ocorreram várias explosões no Irã, algumas delas associadas em instalações ligadas ao programa nuclear iraniano. Muito estranho, pelo menos 4 explosões nas últimas 3, 4 semanas, e alguns especialistas atribuem que foram fruto de sabotagem israelense, ou seja, Israel preocupado com o crescimento do programa, a retomada do programa nuclear do Irã, e muitos dizem que não foi por acaso, né? Então foram ações de sabotagem. O Irã disse que os ataques não tiveram nenhum efeito prático, as explosões não tiveram nenhum efeito prático em termos, não deu grandes informações,
Mas o fato de não dar grandes informações não quer dizer que não tenha acontecido, quer dizer que eles não querem que o mundo saiba das consequências dessas explosões, desses incêndios que aconteceram em algumas das instalações militares iranianas nas últimas semanas. Só para mostrar para vocês que a questão do Irã não está morta, muito pelo contrário, ainda está bastante ativa, há muita preocupação com relação a como vai se desdobrar isso, e obviamente o Israel, que é o país ali, Israel e Arábia Saudita também vocês sabem que tem grandes questões ali contra o Irã, bastante preocupados com relação a esse crescimento do programa nuclear iraniano. Bom, essas foram as notícias do nosso Conexão Geo número 89. Eu acho que é importante nós mantermos aí aqueles que podem, mantenham o isolamento social, aqueles que não podem se protejam. Os números da pandemia ainda estão bastante altos no mundo e aqui no Brasil. Há uma grande preocupação com relação à tal da segunda onda, principalmente nos países europeus que abriram. Nós já estamos vendo aí alguns movimentos aí de preocupação com relação ao uso de máscara na Europa, etc. Porque na abertura, obviamente, muita gente acabou abusando um pouco dessa questão, mas eu acho que devemos manter o otimismo, manter o pensamento positivo, porque muitas pesquisas em relação à vacina, hoje praticamente a maioria dos cientistas sérios acreditam sim que a vacina sairá até o final deste ano. Então o momento é de mantermos a calma, e principalmente a questão da economia, sempre falo isso, temos que olhar para o próximo, temos que olhar para os mais necessitados para não termos problemas maiores em consequência dessa terrível pandemia que estamos passando. Muito obrigado, bom final de semana, até a próxima sexta-feira.